Olá pessoal! Gente, parece que o desafio do cadeado aí bugou muita gente, né? Vamos dar uma analisada aqui novamente aí nessa questão e vamos verificar aqui os comentários de alguns de nossos inscritos aí, ó. O Playlip aqui ele tá dizendo assim, ó, que um dígito está certo e no lugar certo eu entendi, que é o 2 por causa da segunda opção. Mas tira uma dúvida, não é porque na primeira opção fala que um dígito está certo que podemos destacar os outros números não, né? Bom, agora veja o que o Fischer diz. Na primeira dica pode ser tanto o 6 quanto o 2, e na segunda não quer dizer necessariamente que o 6 não é o certo. Isso quer dizer que dependendo de como você resolver o problema, pode-se ter 062 ou 042 como resposta. Bom, agora o Gus aqui ele falou o seguinte: estou entendendo o porquê não pode ser o 1, pode me explicar? Ah, já assisti 1000 vezes, mas não entendi. E também aqui o Power diz que o seguinte, 062 bate. Bom pessoal, vamos analisar aqui cada uma dessas situações. Então ficou claro para todo mundo que nessa quarta opção aqui, nessa quarta dica está dizendo que todos os 3 dígitos estão errados. Então significa que nós podemos eliminar o 7, o 3 e o 8. Então aqui também eu posso eliminar o 3 e o 8 e aqui também eu posso eliminar o 8. Então as minhas opções agora estão sendo o 0, o 1, o 2, o 4, o 6. Bom, mas vamos lá. Nessa primeira opção ele está dizendo que um dígito está certo e no lugar certo. Veja bem, aqui ele está dizendo que o Playlip diz que um dígito está certo e no lugar certo. Eu entendi que é por causa do 2 da segunda opção, mas tira uma dúvida. Não é porque na primeira opção fala que um dígito está certo que podemos descartar os outros. Veja bem, nós já descartamos o 8, então nós temos aqui o 6 e o 2. Mas ele diz que apenas um dígito está certo e não 2. Veja que quando ele se refere a 2, aqui embaixo ele diz, 2 dígitos estão certos. Aqui apenas um dígito está certo, ou é o 6 ou é o 2. Aí agora o Fischer diz que na primeira dica pode ser tanto o 6 como o 2. Realmente, tanto pode ser o 6 como o 2. E na segunda não quer dizer necessariamente que o 6 não é o certo. Então vamos analisar isso. Veja bem pessoal, eu posso considerar o 6 ou o 2. Vamos supor que o 6 é que é o dígito correto, então com isso eu vou ter que eliminar o 2. Elimino o 2 aqui e elimino o 2 aqui também. Então, só existe um dígito certo aqui, e esse dígito é quem? É o 6. E ele está no lugar certo de acordo com essa primeira dica. Então, o único dígito certo aqui é o 6. Eu elimino o 8 e o 2, eu tenho que eliminar, porque ele está dizendo que é apenas um dígito é que está certo. Veja que aqui, quando você disse que é um dígito que nós podemos descartar os outros, sim, nós podemos descartar os outros sim. Porque ele diz que é apenas um dígito, porque aqui embaixo, veja que ele diz que 2 é que estão certos. Então, 2 dígitos foram descartados, sobrou somente o 6. Então, o 6 está certo e no lugar certo. Vamos novamente colocar aqui as casinhas só para a gente avaliar. Então, se o 6 está certo e no lugar certo, então vamos colocar o 6 aqui na primeira opção. O 6 ele está certo e no lugar certo. Mas vamos para a segunda dica agora. Um dígito está certo, mas está no lugar errado. Olha só, um dígito está certo. Qual é o único dígito que eu tenho certeza que está certo? É o 6, porque a primeira dica já disse isso. Então o 6 está certo e no lugar certo. Agora veja aqui, o 6 está certo, mas no lugar errado. Então olha gente, o 6 está certo, mas no lugar errado. Veja que essa aqui está contrariando essa de cá. Como que o 6 está certo e no lugar certo, mas ao mesmo tempo o 6 está certo, mas no lugar errado? Então eu não posso colocar o 6 como sendo o dígito certo. Então eu vou ter que eliminar aqui o 6. Se eu elimino o 6, qual é a única opção que vai me sobrar aqui para esta primeira? Vai ser o 2. Então o 2 é correto. O 2 ele está certo e no lugar certo. Então se o 6 não pode, então eu vou ter que tirar o 6 aqui desse conjunto. Então agora sobraram para mim quais algarismos? O 0, o 1, o 2 e o 4. Então sobrou o 0, está aqui, 0, sobrou o 1, sobrou o 2 e também sobrou o 4. Mas veja, se o dígito 2 está certo e está no lugar certo, então ele tem que ocupar qual casa? Ele tem que ocupar a terceira casa. Ele está ocupando aqui a terceira casinha. Então nós vamos colocar aqui na terceira casinha o número 2. Bom, agora veja que essa aqui está dizendo que 2 dígitos estão certos, mas ambos estão no lugar errado. Então o 2 e o 0 são certos. O 2 eu já tenho certeza que nós já colocamos ele aqui. E o 0? Ele está certo, mas está no lugar errado. Veja que nessa última dica também está dizendo que um dígito está certo. Então o único dígito que sobrou aqui foi o 0. Ele está certo, mas está no lugar errado.
Bom, se ele está no lugar errado, pessoal, veja bem, o 0 não pode ocupar a terceira casa, ele está no lugar errado. De fato, ele não pode, porque quem ocupa a terceira casa é o 2. Então o 0 pode ocupar a segunda? Não, porque aqui também está dizendo que ele está no lugar errado. Então o 0 não pode ocupar a segunda casa. Portanto, qual é a única casa que o 0 pode ocupar? A primeira casa. Então o 0 tem que ocupar a primeira casa, o 0 não pode estar aqui, tá bom? Bom, agora vamos para essa daqui que a gente aproveita para responder aqui o Gus. O Gus está dizendo aqui que é o seguinte, estou tentando entender por que o 1 que não pode. Então o 1 aqui, vamos analisar o 1. Bom, ele está dizendo que um dígito está certo, mas no lugar errado. Vamos partir do pressuposto que o 1 pode. Se o 1 está correto, mas ele está no lugar errado, quais são as únicas opções que o 1 pode entrar? Veja que ele não pode entrar nessa casa, que é a segunda. Então ele só pode entrar na primeira ou na terceira. Então 1 deveria entrar aqui ó, na primeira ou então na terceira. Acontece que a primeira, gente, é quem? A primeira que é o 0. E a terceira? A terceira é o 2. Então eu não posso aqui, eu tenho que excluir o 1. O 1 não pode entrar. Portanto, qual é o único dígito que sobrou aqui? Sobrou somente o 4. Então o 4 é o dígito certo, só que ele está no lugar errado. Então o 4 pode ocupar ou a segunda casa ou a primeira. Mas o 4 pode ocupar a primeira? Não, o 4 não pode ocupar a primeira casa, que já está ocupada pelo 0. Então o 4 só pode ocupar a segunda casa. Tranquilo, gente? Deu para entender agora? Realmente é uma questãozinha um pouco trabalhosa, tem que pensar um pouco, mas é uma questão bem interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então fiquem ligados aí no canal de matemática do professor Joaquim. Se você gostou, deixe um like aí, compartilhe e comente, porque dessa forma os nossos dois canais poderão continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!